Oi, gente! Boa tarde! Hoje me atrasei um pouquinho. Colocando o tema da nossa live aqui hoje, que era para ter acontecido meio-dia, mas tive algumas questões do lado de cá, então hoje estou começando ao 12h30, mas vai ser um encontro tão importante quanto todos os outros, viu? Violências obstétricas. Hoje a gente vai falar de uma armadura muito importante para o teu parto seguro, blindado das violências obstétricas, que é o acompanhante. E por conta do local que eu estou hoje, né? Por conta dessa minha logística meio maluca no dia 1 das férias das crianças, inclusive. Hoje tô até sem a nossa musiquinha, né, para começar essa nossa live de hoje, pra gente conversar sobre a armadura para o teu parto seguro, blindado das violências obstétricas, que tem um papel fundamental aí na construção do seu parto, que é o seu acompanhante, né? E culturalmente falando, a gente não cresce com essa questão de trazer o nosso acompanhante, né? Trazer a consciência para o acompanhante da importância que ele tem durante toda a gestação, né? Culturalmente dizendo, o acompanhante ele tá ali nos acompanhando fisicamente, mas não se envolvendo exatamente em todos os temas que envolvem o período gestacional, o período do parto, do pós-parto, quando na verdade, quanto mais envolvido esse acompanhante ele estiver em todos os assuntos pertinentes à gestação, ao trabalho de parto, ao pós-parto, né? Mais preparada e mais blindada de toda e qualquer violência obstétrica você estará. E esse assunto ele é muito importante para a gente trazer, porque às vezes você, como mulher que está gestante, acredita que o seu acompanhante está preparado e talvez ele não esteja, né? Então, recentemente, eu estive no podcast com a Joyce Bernardo, a enfermeira obstetra, e ela trabalhou comigo lá no hospital, né, durante 12 anos. E aí, o que aconteceu? Quando ela viveu o parto da Laura e das meninas dela e da Júlia, a Júlia é mais velha que a Laura, houve aquela explosão do assunto do parto domiciliar delas lá no hospital, né? E eu já tinha vivido a violência obstétrica no parto do Breno, e aí eu fui atrás da Joyce para querer mais informações. Não sei se você já assistiu esse episódio, ele tá gravado lá no canal do YouTube. Maternitar Assessoria, para você aí que deseja se envolver bastante nesses assuntos frente ao nascimento. E aí eu fui atrás da Joyce para ter mais clareza sobre tudo isso, e imediatamente troquei de pré-natalista. E eu fui levando meu companheiro junto comigo. O Leandro participou de todas as consultas, mas cada pessoa, de acordo com o seu nível de conhecimento, de acordo com o nível das coisas com que viveu. Então, por exemplo, as violências obstétricas que eu vivi no nascimento do Breno me afetaram muito mais do que afetaram o meu marido, né? Essa questão da frustração de não ter amamentado o Breno me afetou muito mais do que afetou o meu marido. Porque, por exemplo, quando o Breno, ele foi pra mamadeira, foi uma opção do Leandro. Por que foi uma opção do Leandro? Porque quando o professor da faculdade falou assim pra mim, ai, Aline, você tira o leite, né? Eu voltei pra faculdade com 2 meses, eu ordenhava as minhas mamas e a minha rede de apoio oferecia o leite pro Breno. E no copinho, na colher dosadora, era uma batalha, né? E aí o meu professor da faculdade falou assim, vocês oferecem esse leite no copinho? E eu falei, ai, professor, tá uma batalha lá, a gente tá arriscando. Ele falou, oferece no copinho, porque daí o neném não faz confusão de bico. Eu tava ainda naquela batalha pra amamentar, a gente fazia uma amamentação mista com o Breno. Ora era leite materno ordenhado, ora era leite artificial.
E daí o Leandro não sabia exatamente como fazer a técnica do copinho, eu também não sabia, não existia tantos vídeos em rede social, e aí o Leandro não protegeu exatamente o Breno como deveria. O Breno bateu, oi linda, boa tarde. O Breno bateu a mão no copinho e afogou com o copinho do leite. E aí o Leandro me ligou desesperado, porque ele precisou reanimar o menino, né? Precisou desafogar ali. Manobra de desengasgo, mamães, todas as mamães que estão grávidas precisam aprender a fazer a manobra de desengasgo para não ter que sair correndo com uma criança engasgada ou correr o risco de perder o filho por conta disso. Bebês engasgam desde a hora que nasce. E aí o Leandro me ligou e falou, vamos parar com essa palhaçada de leite no copinho. Eu tomei mamadeira, por que o menino não vai tomar mamadeira também? Então a gente não teve acesso a todo o conhecimento necessário da forma que precisa ter. Não bastou o meu professor da faculdade dizer, Aline, deu leite no copinho para que o Breno não faça confusão de bicos. Mas como é o leite no copinho? Qual é o passo a passo da técnica do copinho? Ele não me falou. Né? E eu fui atrás? Também não. Leandro foi atrás? Também não. E aí ele afogou o Breno, ele me ligou bravo, dizendo que aquilo era um absurdo, porque o nosso nível de conhecimento era limitado. O Breno, a cereja do bolo de toda aquela confusão que já estava armada na nossa vida, né? Eu já estava com todas as minhas emoções muito abaladas por conta do parto do Breno, ter que voltar para a faculdade 2 meses depois do nascimento dele. E aí o Breno desmamou 15 dias depois, né? Por conta da introdução da mamadeira. Então, tudo isso nos faltou, prova o quê? Nos faltou conhecimento, nos faltou envolvimento. E com relação ao parto, né? Puxando esse gancho, o Leandro esteve presente em todas as consultas de pré-natal, né? Junto comigo. Mas as violências obstétricas no parto do Breno, quem viveu fui eu, né? E eu não sabia exatamente verbalizar para o Leandro como eu me sentia com tudo aquilo que eu vivi. Então, no momento em que eu estava decidida a não viver novas violências, de que forma que eu, Aline, comentei, falei, trouxe essa minha expectativa pro meu marido do que eu não queria viver, entende? Então, ainda que o Leandro estivesse de corpo físico presente em todas as consultas, no momento do nascimento da Bianca, eu senti que ele não estava tão preparado quanto eu, porque cada um assimila todas as informações de uma forma diferente. E não faltou presença física, né? Faltou talvez tempo, faltou talvez um pouco mais de entrega. Isso é individual, não é julgamento. Isso é muito individual, tá? E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque não adianta a gente querer um parto o mais fisiológico possível, um parto seguro, só na reta final da gestação, entende? Ai, mas Aline, eu acabei de descobrir, eu tô agora na reta final e eu acabei de descobrir essa possibilidade. Você tá dizendo que tá tudo perdido? Não, não está tudo perdido, né? Ainda dá tempo de recalcular essa rota. Mas a questão é, se você tá no começo da gestação e já está observando que tudo isso existe, não deixe isso para depois, né? Bora preparar o acompanhante agora, porque ele tem um papel fundamental de contribuir de uma forma muito efetiva para o seu trabalho de parto, né? Porque juntos vocês têm essa responsabilidade de promover esse nascimento seguro. Quando a gente fala de parto seguro, a gente não está falando só de ser seguro para a mãe. Isso também está relacionado à segurança para o bebê. Vocês têm clareza do quanto um trabalho de parto ele é importante para o bebê. Escrevam aqui para mim nos comentários quem está assistindo essa live ao vivo ou essa gravação aqui no canal do YouTube, né, que vai ficar disponível. Vocês têm clareza do quanto o trabalho de parto ele é importante para a maturidade do bebê. A gente acha que o corpo feminino é que dá as coordenadas para o trabalho de parto, né? Ontem mesmo, numa consulta de pré-natal com uma paciente que eu vou prestar assistência ao parto agora no próximo mês, né? A Marcela querida e o seu acompanhante, o Paulo, eles me falaram sobre métodos, me questionaram, né? Surgiu algumas dúvidas sobre métodos mecânicos de indução. E aí a gente separou um pouquinho da aula de plano de parto para falar sobre métodos mecânicos, descolamento de membrana, balão, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre isso.
Tudo isso ele pode ser muito bem-vindo em determinado momento, mas nada é mais importante do que permitir que o bebê sinalize ao corpo feminino de que ele está pronto para nascer. E como é que isso acontece? Através da maturidade pulmonar, né? Então, o pulmão do bebê, quando ele está maduro para o nascimento, né, ele libera ali nas células pulmonares, Pneumócitos 2, do tipo 2, é um tipo de célula pulmonar, uma substância no líquido amniótico, né, ali que está dentro aí do ventre de vocês, que avisa a placenta, que avisa o corpo feminino de que o bebê já tem uma maturidade pulmonar para, após o nascimento, quando o cordão umbilical parar de pulsar, ele já vai conseguir fazer um movimento de inspiração e expiração aqui fora. E isso é muito importante para ele conseguir respirar aqui. Porque nesse momento o bebê de vocês ele não respira. Nesse momento, o bebê de vocês, ele faz a troca de oxigênio e gás carbônico, que é o que nós fazemos através das nossas vias aéreas e o nosso pulmão. O bebê faz pelo cordão umbilical, que está ligado na placenta de vocês e no umbigo do bebê, né? Então, ele não usa os pulmões. Por isso, gente, que essa história do bebê estar com o cordão no pescoço dentro da barriga não faz mal nenhum, ele não usa o pescoço para respirar, tá? É mais um mito aí que às vezes alguns profissionais, né, acabam utilizando para levar vocês para uma cesárea, né? Ai, o bebê tá com o cordão enrolado no pescoço. Ai, meu Deus, tem que fazer uma cesárea. Ué, mas ele não usa o aparelho respiratório para respirar? Qual o problema dele tá com o cordão no pescoço? Tá? Mais uma questão aí que leva vocês para uma cesárea desnecessária, uma das milhares que existem, mas que a gente vai falar bastante também no workshop Parte Seguro, que vai acontecer no dia 4 de julho, online gratuito. Link na bio para quem tiver o interesse de participar, tá? Então, isso é muito importante. O trabalho de parto para o bebê, ele é muito importante. O parto do seguro, ele está relacionado a isso, né? A segurança materna para que vocês, de fato, estejam saudáveis para cuidar do bebê de vocês, que é o bem mais precioso de vocês após o nascimento, né? E para que o bebê esteja saudável e fiquem com vocês imediatamente após o nascimento. Quando a gente não tem uma maturidade pulmonar, quando a gente não tem um bebê que é capaz de fazer essa troca gasosa, esse movimento de inspirar e expirar, o bebê vai para uma UTI, né? Ele vai lá ser entubado para ter ajuda de aparelhos para respirar e ele vai lá sem data certa de poder sair, de poder voltar. Né? E isso é muito triste. Nenhuma mãe que está gestando almeja viver esse tipo de situação. E, infelizmente, as intervenções desnecessárias, as violências obstétricas podem te levar a esse tipo de situação. Por isso que eu falo muito aqui dessa questão do parto seguro, por isso que aqui nas minhas redes sociais vocês vão ver muitos vídeos de violências obstétricas, porque quando o ser humano ele tem essa necessidade de controlar a fisiologia que é natural do ser humano, né, a gente acaba atrapalhando um processo que é natural, um processo que é fisiológico, né, e não é sempre que o nosso corpo recebe muito bem essas intervenções, né, essa coisa mecânica, essa manipulação exacerbada, né, então permitir que o nosso corpo trabalhe a favor do nascimento permite que essa maturidade pulmonar, neurológica, ela atue a favor de tudo isso. Agora, se eu tenho um acompanhante muito bem preparado para esse momento, entendendo as fases do trabalho de parto, ele também não vai se apavorar e ele vai saber te defender, gestante, das violências obstétricas que podem, porventura, ali aparecer nesse cenário de parto, né? Então, por exemplo, eu já estive com mulheres na assistência ali do nascimento em que a mulher
esteve ali comigo em todas as consultas do pré-natal, se preparando para o nascimento, em todas as técnicas, hipnoparto, em tudo que eu tenho conhecimento ali para facilitar esse nascimento, né? Em que o acompanhante, infelizmente, ele não esteve presente, né? Não se blindou, não ajudou nessa questão aí de colaborar para essa experiência de parto positivo. E aí, no primeiro sinal de que ela entrou em trabalho de parto, ou na primeira calcinha molhada, que poderia ser uma bolsa que rompeu, mas nem era uma lubrificação natural. Ai, meu Deus, vamos pro hospital. Não, não vamos. O seu papel não é esse. Não é dizer para ela que ela tem que ir pro hospital, né? O hospital é lugar de mais intervenção. Vocês têm uma enfermeira obstétrica para chamar aqui de sua e vai pro hospital, né? Ontem até conversei com isso mais uma vez com um casal que eu tô acompanhando, que vai ganhar bebê agora, finalzinho de julho, começo de agosto. Então, se vocês têm um profissional para pedir auxílio, para tirar dúvidas, às vezes uma roda de gestante, mulheres que estão vivendo esse mesmo momento que vocês, isso é muito interessante, né? Porque o acompanhante, ele tem que caminhar junto com vocês nesse cenário. É natural que às vezes um de vocês aquela adrenalina venha, sabe? Que vocês se apavorem, que venha aquele friozinho na barriga, porque é uma experiência única, vocês nunca pariram antes, não é assim, né? Quando a gente nunca viveu essa experiência antes, ou ainda que você esteja grávida pela segunda vez, mas o primeiro filho foi uma cesárea, agora vocês querem viver um parto fisiológico, um parto normal, natural, inclusive, né? Pô, é a primeira vez que eu vou parir, né? A primeira foi uma extração via cesárea, agora eu quero permitir que a fisiologia atue a meu favor. Então é tudo muito novo, é natural que você fique mais amedrontada, né? A adrenalina vem ali. Então você precisa ter um contraponto, você precisa ter do seu lado um acompanhante para equilibrar suas emoções, né? Não dá para os dois ficarem ansiosos ao mesmo tempo, não dá para os dois ficarem tensos ao mesmo tempo, né? A gente precisa de alguém ali para equilibrar. Então, ter um acompanhante nessa energia ali para poder equilibrar essas emoções é muito interessante, gestante. E uma outra coisa que eu quero acrescentar nessa live aqui, que tem o objetivo de esquentar os motores para o nosso workshop do Parto Seguro, que vai acontecer no dia 4 de julho, totalmente online e gratuito, para que você conquiste um parto seguro blindado das violências obstétricas, né? É essa questão, então, da partolândia. Eu não sei se você já ouviu falar, mas em determinado momento ali do seu parto, os hormônios vão tomar posse do seu corpo ali de uma forma que você pode perder um pouco a noção do tempo, né? E isso é muito interessante. E para que de fato o parto ocorra de uma forma benéfica, é muito importante que você se entregue para esse momento, sabe? Que você de fato feche ali os seus olhos e compreenda o que está acontecendo no seu corpo, que você relembre ali naquele momento tudo que você estudou, tudo que você conheceu sobre o mecanismo de nascimento do seu corpo e de como o seu bebê nesse momento está caminhando dentro do seu ventre, dentro da sua pelve para poder descer e coroar e nascer. É muito bom quando você se concentra nisso e você se conecta com a sua alma para o nascimento. Quando você está nesse processo de entrega, de permissão, né, de conexão ali com o seu bebê, é muito lindo ver as mulheres se emocionarem. Às vezes a gente tá ali naquele cenário de parto e eu, como profissional de assistência ao parto, como enfermeira obstetra, às vezes eu tô nesse momento ali observando uma mulher em silêncio, eu vejo às vezes uma lágrima correr, né, de emoção mesmo da mulher, de saber que o bebê já tá chegando. Você, como mulher que está gestante, que está parindo, né? Você precisa estar confiante, você precisa se sentir seguro. O seu parto seguro, ele está atrelado a um momento de muita confiança, né? Por mais que você vá ganhar bebê no plantão, né? Muitas de vocês que se inscreveram no Parto Seguro, no workshop do Parto Seguro, eu já andei vendo lá os formulários do Google Forms, né? Que a gente lê todos, eu leio todos. Todas vocês que estão se inscrevendo no nosso evento gratuito, eu entro no Google Forms, o Google ele me avisa, o Gmail, sempre que vocês preenchem, e eu tenho lido as respostas de vocês, né? As inseguranças, os anseios, né? E muitas de vocês vão ganhar com plantão ou na rede pública, e tá tudo bem, gente, com relação a isso. E ganhar bebê com uma pessoa que vocês nunca viram na vida
já é uma questão que gera insegurança. Ok, e tá tudo bem com relação a isso. Mais uma vez, aí vem a questão da importância do acompanhante de vocês, né? Porque é o acompanhante que vai estar ali do seu lado, segurando na sua mão, e é nele que você vai entregar e vai depositar a sua confiança e sua segurança. É na mão dele que você vai segurar e vai dizer: você tá aqui comigo, né? Então não sai daqui. Não sai daqui que agora eu vou me entregar, né? E aí você vai fechar os seus olhos e você vai se conectar com o seu bebê e vai imaginar o seu bebê descendo na sua pelve, e a cada contração é uma menos, e aí você vai meditar, você vai se conectar com o que você acredita, e aí o processo ele vai acontecer da forma como tem que acontecer. Muitas mulheres acreditam que esse momento ele para elas passa como 15, 10 minutos. Pra gente que tá ali na assistência, às vezes o joelho chega a doer de ficar no chão esperando ali se a mulher estiver na banqueta ou de 4 apoios, a gente fica ali, às vezes dói, muda de posição, dá cãibra, muda de novo. Às vezes passa 2, 3 horas vocês na mesma posição, mas pra vocês passa muito rápido. Eu mesma no parto da Bianca, eu precisei pari-la de 4 apoios, porque ela tava pélvica, né? E pra mim, eu fiquei... Vocês não vão acreditar, mas a minha sensação é: já acabou? Eu tô tão chateada que eu fiquei muito chateada. Eu sempre falo isso pra quem tava comigo, pro Leandro, mas já acabou. Gente, por Deus, por mim, eu só gestava e paria, mas é que quem banca mais criança, né? Não tem condições. O meu marido já até operou, assim, porque eu tive um prazer imenso de ressignificar um parto regado a violências obstétricas no parto da Bianca. Muito respeitoso, muito seguro e blindado de toda e qualquer violência obstétrica, né? E de fato, pra mim, passou como 10 minutos. Eu entrei em trabalho de parto exatamente à meia-noite, ela nasceu às 6h50 da manhã. 6h50? E não lembro mais, 4h50, 5h50, a Bianca já vai fazer 7 anos, dia 12 de outubro, né? Então não lembro. Ai, nossa, apagou aqui da minha cabeça o horário de nascimento dela. Vou olhar. Mas acho que foi perto de 6 horas da manhã. E foi uma baita adrenalina, porque eu cheguei na casa da Celine, eu já estava com dilatação total, né? Até chegar no hospital. E foi muito rápido. Pra mim, passou em 10 minutos. E a hora que acabou, eu virei pro Leandro e falei... Tipo, já acabou. Como assim? Eu nem curti, eu não fui pra banheira. Meu sonho era parir na banheira, né? Então, eu queria muito poder curtir mais o meu parto, porque o parto do Breno foi tão difícil, foi tão sofrido. E eu queria que dessa vez foi tão gostoso que eu queria que tivesse durado mais, sabe? E não durou o tempo, porque eu me entreguei demais. Então, quanto mais você... Vejam só, foi ontem, né? Que eu falei 5 formas de lidar com a dor do parto. Quanto mais permissão você der para esse momento, quanto mais entregue você tiver, quanto mais liberta você tiver, quanto mais sem medo você tiver, quanto mais segura você tiver, mais seguro vai ser o seu parto. Olha só que curioso isso, né? Quanto maior for a sua sensação de segurança, mais segurança você vai conquistar. Entende? É segurança no seu próprio corpo. É segurança no seu bebê, que ele sabe o caminho do nascimento dele. É segurança no seu acompanhante, que também precisa te transmitir segurança, óbvio. Então, ele tem que estar preparado, ele tem que encarar isso com você, né? Ele tem que saber dos benefícios do nascimento mais fisiológico possível. Não só para você, mas pro filho dele, né? E não importa, gente, o acompanhante não precisa ser o genitor, tá? O acompanhante pode ser uma pessoa da sua confiança. Às vezes o genitor não é a melhor pessoa para estar ali, ele pode ser uma pessoa que não se dá com sangue, com emoções fortes, ele pode passar mal, enfim. Filtrem isso, tá, na vida de vocês. Escolha uma pessoa que de fato é parceira, é isso que importa. Tem que rolar muita parceria com essa pessoa que vai estar ali com vocês, tá? É isso que de fato é importante, né? A Thaís tá dizendo, eu já reparei que as mulheres parem sempre à noite, de madrugada ou pela manhã, exatamente. Mais uma questão, né? Os nossos hormônios que favorecem o trabalho de parto, normalmente eles se acentuam no período da madrugada. Por quê? É no momento que a nossa adrenalina cai. Para vocês verem, né? Por que a grande maioria dos trabalhos de parto começa no final da tarde, comecinho da madrugada? É a hora que a gente está menos racional.
Quando a gente tá menos racional, né? A gente sai do controle das coisas, a gente sai do automático, a gente permite que o hormônio do amor atue a nosso favor. Vejam como é importante a gente sair do controle da situação. É um momento que a gente tá dormindo, né? Que a gente sai do controle. Pois é. Então, óleos essenciais, lavanda, capim-limão, vale muito a pena. Ontem eu conversei muito com um anestesista e ele falou do gerânio, né? O gerânio é um óleo essencial que trabalha muito em empoderamento, né? Então, não sei se vocês estão habituadas com esse mundo dos óleos essenciais, os florais, de Bach. Hoje estava conversando com meu filho sobre isso, que ele tá fazendo terapia floral, né? Eu sou floracista de Bach também. E existem, gente, tantas técnicas que trabalham essa questão de conexão com vocês, né? Que trabalham essa questão de liberação dos medos, dos nossos anseios, da gente se reconectar. E é muito importante que na hora da gestação a gente se permita essas reconexões, né, com os nossos propósitos, de saber o que é melhor pra gente, e aí sim, caminhar a favor dessa segurança do nascimento, porque não é só a gente que vai colher isso, o nosso futuro vai agradecer, as nossas relações no futuro, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o cônjuge melhora, a relação com os nossos próprios filhos, né, a relação com os nossos amigos, a nossa segurança com as pessoas ao nosso redor, né? Tudo isso flui de uma forma muito interessante quando a gente batalha para conquistar algo muito legal e não se rende pela praticidade dos fatos, pela praticidade da vida, né? É a mesma questão de alimentação saudável e fast food, né? Uma hora a gente paga a conta disso daí, né? A gente sabe que é muito mais fácil passar ali no mercado, comprar uma lasanha da Sadia, um nuggets pronto, um lanchinho do Mac, mas uma hora a saúde da gente vai cobrar, né? Então, por exemplo, essa questão das cesáreas, né? Tem muita famosa, por exemplo, aí, né, agora vai ter uma que vai fazer a terceira cesárea de novo, né, isso é muito ruim pro corpo, porque lá dentro das camadas ali de tecido, né, a gente pode favorecer uma série de aderências, né, intestinais, aderência no próprio útero, a gente favorece o acretismo placentário, a gente favorece uma série de problemas de saúde, a própria hemorragia pós-parto, né, pelo número de cesáreas que se faz. Então, quando a gente engravida pela primeira vez, a gente tá ali no primeiro planejamento da vida, né? Aí você vai engravida pela segunda, ai meu Deus, vai pra segunda cesárea, aí você engravida pela terceira vez, meu Deus, a terceira cesárea é um risco gigantesco de atonia uterina, que é quando o útero não contrai imediatamente após o nascimento, porque ele tem um corte grande ali, né? Então, o risco de atonia e sangramento e perda do útero depois é muito grande, e não é achismo, não são vozes da minha cabeça, pelo amor de Deus, isso é estudo científico, busquem, né? Todo mundo que tem uma graduação aí tem uma facilidade gigantesca para buscar artigos científicos, né? Existem vários estudos que comprovam isso cientificamente, não sou eu que estou dizendo, são os estudos. Então é muito importante que a gente busque sempre o que é melhor pra gente, assim como a gente busca alimentação saudável, sempre uma atividade física, na gestação é um momento muito propício pra gente resgatar o que é melhor, especialmente porque a gente vai ter um neném. E esse neném, ele tem que receber o melhor alimento do mundo, né, preferencialmente, que é o leite materno, depois vem a fase da introdução alimentar, né, hoje já o Ministério da Saúde não recomenda que os bebês tenham acesso a sucos antes de 1 ano, eles também não recomendam que o bebê conheça sal antes de 2 anos, não recomenda a introdução de doce antes dos 2 anos, né, então se você também não tá sabendo disso, bora se atualizar, né, o ideal é que o bebê tenha uma alimentação bem equilibradinha e tem várias formas de introduzir alimento, tem o método convencional, tem o tal do BLW, enfim, né, não se bate mais papinho em liquidificador, isso já morreu por terra há muitos anos, então pediatra bom você conhece na gestação, né, os convênios já cobrem essa questão de você passar com o pediatra no período gestacional. Então, depois que vocês engravidam, gente, a vida muda de uma forma tão intensa, são tantas as possibilidades, são tantas portas agora que vocês precisam explorar, e aí a gente entra nesse universo aí da maternidade, mudando como ser humano também, né, buscando sempre sermos uma nova versão, e isso é muito bom, a vida
muda, aí você olha pra trás e fala, quem eu era antes, né? Não fazia, nada fazia sentido antes de ser mãe. E por eles tudo vale a pena, porque a gente faz por eles e automaticamente a gente evolui também como mulher e como ser humano. Então pode ter certeza que essa oportunidade de preparar o seu acompanhante, trazer o seu acompanhante para essa clareza aí do parto seguro, blindado das violências obstétricas, pode melhorar muito essa questão aí do relacionamento de vocês. Ai, Aline, mas meu acompanhante voltou. Minha bateria que tá dando chute aqui já, tá acabando. Ai, Aline, mas o meu acompanhante não vai ser meu cônjuge. Tá tudo bem também, gente. Independente de quem for o seu acompanhante, trazer o acompanhante ali pro cenário da assistência ao parto é muito importante. Vocês vão ver que ter alguém de confiança muda completamente o cenário do parto, né? Até pra equipe hospitalar que vai estar ali com vocês, é muito importante eles verem que vocês têm alguém ali do lado de vocês cuidando, zelando, fazendo uma massagem, abanando vocês com leque, né? Cuidando para que tudo saia da melhor maneira possível, até pelo que vocês ali relataram no plano de parto de vocês. Combinado? Pensem nisso com carinho. Hoje eu falei para Dedéu, porque não teve nem musiquinha aqui no início dessa live, né? Essa live vai ficar todinha gravada para vocês lá no canal do YouTube, tá bom? Para quem chegou aqui no meio, no final, para quem tá vendo a gravação, essa é mais uma live da maratona de lives que eu tenho feito todos os dias ao meio-dia. Hoje começou meio-dia e 30, que eu tô num dia bem atípico aqui, no dia 1 das férias das crianças. Vocês que estão entrando nesse mundo de maternidade aqui já vão se adaptando com essa vida de ser mãe. Eu sou mãe de 2 e a gente vai se adaptando conforme a rotina deles, né? Amanhã eu vou estar aqui novamente, meio-dia com vocês. O workshop do meu Parto Seguro vai acontecer no dia 4 de julho, às 21h15, ao vivo, só para quem se inscrever. O link tá na bio do meu perfil, é gratuito, é online. Participem, porque eu quero muito ajudar vocês a conquistarem um parto seguro, blindado das violências obstétricas. 1 a cada 4 mulheres vivem violências obstétricas, são 25% das mulheres no Brasil que denunciam, né? Fora as que não denunciam. Então, é um número muito alto e eu quero muito contribuir de forma efetiva, já que eu também fui vítima disso. E eu sei o quanto isso a gente carrega pro resto das nossas vidas, essas lembranças ruins, né? Esteja você no começo da gestação ou no final, não importa. Ou esteja você na primeira, segunda ou terceira gestação, tá? Vamos juntas se armar, se blindar desse tipo de situação, para que a gente carregue aí excelentes lembranças do dia mais especial das nossas vidas, que é ter o nosso filho, olhar pro nosso filho pela primeira vez. Combinado? E amanhã eu tô aqui de novo, eu espero vocês, obrigada pela presença, a Thaís, a Gé, a Adriana, a Jéssica, a Flávia, um beijo enorme, a Meire, viu? Eu aguardo vocês aqui mais uma vez amanhã, tá bom? Um beijo enorme, gente. Dúvidas? Pode mandar por direct que a gente vai respondendo por aqui na demanda, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.